Vamos para a nossa segunda aula sobre eletrônica utilizando inteligência artificial. Então aqui eu tenho um circuito que você visualiza de forma estática, ou seja, um diagrama esquemático, onde eu tenho uma fonte de 10 volts e um diodo Zener de 5 volts. A função do diodo Zener é estabilizar essa tensão de entrada em 5 volts. Poderia ser um regulador de tensão. Os reguladores de tensão de 5 volts são muito comumente usados em qualquer tipo de placa hoje em dia. Então, o que o diodo Zener faz? Ele limita a tensão nominal de corpo dele. Ele foi projetado. Ele foi de 5 volts, ele foi de 6 volts, 7 volts, ele sempre vai limitar. Mas como que isso acontece? Vou explicar para vocês com o diagrama agora, você está visualizando ele de forma estática. Vamos visualizar agora de forma gráfica com o vídeo e depois a gente vai seguir para análise esse circuito de forma completa para não sobrar nenhuma dúvida para você no funcionamento de um diodo Zener. Você ainda tem dúvida? Professor, ainda não consegui entender. Você tem que rever as 100 aulas lá no nosso treinamento. Você, para chegar aqui nesse treinamento mais avançado, você tem que ter absorvido aquele conteúdo de eletrônica de base sólida mínima. Isso aqui não é para leigo, para quem já tem algum conhecimento. Embora a forma e maneira que eu ensino seja muito fácil de entender. Como diria o meu aluno Sérgio Augusto, quem não aprende eletrônica com o professor Marcelo Moraes não aprende com mais ninguém. Valeu, meu povo? Então deixa eu voltar aqui e vamos analisar isso de forma gráfica. Você está visualizando na tela agora é aquele circuito de forma gráfica. Você está vendo, supostamente, lógico, os elétrons em movimento. Então, o que acontece? Você está vendo que a corrente e a tensão elas ficam circulando no circuito. Então, primeiro, vamos analisar o seguinte: qual é a nossa tensão de entrada? 10 volts. Quando eu tenho uma fonte de alimentação e 10 volts, onde eu tenho a necessidade de reduzir essa tensão para 5 volts. Ou seja, a mesma tensão de uma porta USB de computador, beleza? Então, como que isso acontece? Você tem um circuito ligado, você tem um resistor de 330 ohms, aonde em cima desse resistor tem uma corrente de 15,1 miliamperes que está circulando ali, e a partir de depois desse entroncamento ali, logo depois do resistor e do diodo Zener, lá na frente você vai ter uma tensão de 5 volts, beleza? Então nunca vai passar uma tensão maior, porque o diodo Zener está ali para limitar essa tensão. Um outro detalhe muito importante que você tem que observar. Nesse diagrama, a ligação ela é muito simples e até rudimentar. Se você tiver uma necessidade de uma corrente maior, tem que elaborar mais esse circuito. O que limita a corrente? Aquele resistor de 330 ohms que está ali. Ele limita essa corrente ali em 15,1 miliamperes. Nunca, jamais, em nenhum tempo, você vai ter uma corrente maior do que 15 miliamperes circulando por dentro do diodo. Até porque ele precisa, para a segurança de funcionamento, que essa corrente seja limitada, senão vai queimar o componente. Vou falar uma coisa para vocês, parece brincadeira, mas tensão não queima nada, o que queima é a corrente. Ué, professor? Porque a tensão ela vai fazer a circulação como um meio, mas o que faz o circuito funcionar é a corrente. Se você não tem isso somente no seu coração, você tem que voltar para rever as 100 aulas que eu tenho lá na Udemy. Está faltando conhecimento a você. Tá? A tensão queimou. Sobre tensão, não é isso que as pessoas falam? Beleza, a tensão vai ser mais alta, mas o que vai queimar o equipamento não é a tensão, é a corrente. Então você observou. Agora vamos fazer uma análise bem profunda desse circuito. É uma fonte de alimentação de 5 volts. Vamos trabalhar em cima disso? Então, o que eu tenho que analisar para a gente poder entender? Esse circuito mostra uma fonte de 10 volts.
alimentando um diodo Zener em paralelo com um voltímetro através de um resistor de 330 ohms, tá bom, gente? Vamos analisar o circuito. Fonte de 10 volts, resistor de 330 ohms, diodo Zener de 5 volts, conforme mostrado no gráfico do voltímetro. Corrente total no circuito, 15,1 miliampere. Nesse exato momento eu tenho que te perguntar, e você tem que me responder, o que está limitando essa corrente a 300? Vamos analisar o que está limitando essa corrente a 15,1 miliampere. Você consegue me dizer? Agora, já de pronto, você vai dizer o resistor. Então, ali você tem a lei de Ohm aplicada, onde 5 volts, 330 ohms, você vai ter uma corrente de 15,1 miliampere. Não vai circular mais. Se você alterar esse resistor, e eu tenho visto muito isso nas manutenções hoje, principalmente no YouTube, se você alterar esse resistor para um outro valor que for menor, a corrente vai aumentar, podendo queimar o Zener. Se for uma resistência maior, a corrente vai ser menor e pode ser que o circuito não funcione. Então, sempre substituir pelo original. 330 ohms. Ah, professor, qual é o tamanho dele? 1/8, 1/4, 1 watt? Nesse caso aqui, 1/8, 1/4. Nesse caso, substituir o resistor por um de tamanho físico maior, não tem problema. De tamanho físico menor do que o original da placa, não é recomendado. Corrente no Zener. Como o Zener está em condução reversa, estabilizando a tensão de 5 volts, ele está conduzindo toda a corrente. Não há outro caminho além dele. Então, sempre a corrente vai passar por dentro dele. O circuito está em funcionamento como um regulador de tensão com diodo Zener, mantendo 5 volts estáveis nos terminais do voltímetro. O resistor de 330 ohms limita a corrente, protegendo o Zener contra sobrecorrente. Beleza? Tudo está coerente, ou seja, o circuito está muito bem montado. Se quiser, posso te ajudar em variações que a gente pode verificar aqui. Então, por que precisamos limitar a corrente? Isso é muito importante. Para o quê? Proteger o Zener de sobrecorrente, que vai resultar em quê? Em aquecimento, ele pode queimar. Aqui eu tenho a fórmula para você calcular como limitar a corrente, é que você vai ter. Se você precisar de uma corrente maior ou uma corrente menor para os seus experimentos, é essa fórmula que você vai ter que utilizar. Sem o resistor, essa corrente seria limitada apenas pela resistência interna da fonte ou pela resistência do próprio diodo, que poderia facilmente causar danos. Beleza? Outra função importante do resistor: proteger o Zener, como já foi dito. Ele protege, não deixando a corrente ultrapassar. Ele controla a corrente no circuito e também ele ajuda na estabilidade em pequenas variações que podem acontecer lá nos 10 volts. Ele ajuda nessa questão. Se trocarmos o resistor, que é a pergunta comum. Se você trocar o resistor por um valor muito baixo, exemplo, 100 ohms, a corrente será maior. Professor, eu quero calcular a corrente. Você vai voltar naquela fórmula que está aqui em cima. Você pode fazer aqui. Você vai fazer essa fórmula aqui e você vai ter a corrente com a substituição do... Se o valor for muito alto, a corrente pode não ser suficiente para manter o Zener em condução e a tensão lá na frente dos 5 volts pode cair abaixo dos 5 volts ou perder a regulação. Então, você observou que o que significa na prática? O resistor não limita diretamente a corrente nos 5 volts em si, ele controla a corrente total no circuito. Outro detalhe que a gente tem que observar: essa limitação de corrente que você está observando, que você pode achar que ela vai ficar só em cima do diodo, não. Ele vai limitar a corrente total da fonte de alimentação. Em cima do diodo e lá na ponta, você não vai conseguir alimentar um circuito que consuma mais do que os 15,1 miliampere. Ah, professor, eu preciso fazer uma fonte mais elaborada. Beleza, nós temos arranjos eletrônicos para que isso seja possível.
Então vocês observam que nessa análise muito simples, o resistor não age dentro do nível de 5 volts, mas sim na parte que alimenta os 5 volts. Ele limita a corrente que pode circular desse circuito, garantindo que o N não seja sobrecarregado. Beleza? Então vamos analisar aqui qual a corrente máxima dessa configuração. Então aqui você tem a corrente máxima que você vai ter circulando ali, tanto por dentro do diodo N como no circuito total. Beleza? Então aqui a corrente máxima que ele vai permitir circular ali dentro. Então você tem todas as fórmulas aqui para você calcular se você estiver projetando. Corrente real do circuito, 15.15, 15.1, para a gente poder arredondar. Para a gente finalizar o raciocínio para você. É correto afirmar que o resistor limita a corrente total dessa fonte de alimentação? Vamos voltar para lá para a gente analisar? Isso aqui é uma dúvida muito comum que eu percebo quando os alunos me perguntam: professor, eu não entendi aquela questão da corrente, se ela limita somente dentro do N ou se vai limitar também no circuito total. Beleza, vou explicar para vocês. Você está vendo ali? Não existe circulação de corrente lá na frente nos 5 volts. Não é verdade? Perceberam isso? Por quê? Eu não tenho nenhuma carga ligada aqui. Olha que interessante. Se não há consumo, não há corrente. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Um circuito que não tem consumo, não tem uma carga ligada, ele não vai ter circulação da corrente. Por que que a circulação da corrente está acontecendo na primeira etapa do circuito? Porque ali tem o que vai consumir a corrente, que é o próprio diodo e o resistor. Ele está consumindo a corrente e a tensão. Ao momento em que eu aplicar aqui um negativo e positivo de 5 volts, exemplo, liguei aqui um LED. Posso, professor? Pode ser que você vai queimar o LED. É ligar o LED de 5 volts. Mas vamos supor que você aqui ligou um resistor e outro resistor de 330 e ligou um LEDzinho de vermelho, por exemplo. Aí a corrente vai passar a circular aqui. Beleza? Detalhe importante. Por que que não tem circulação da corrente na segunda parte do circuito? Vamos tratar como parte A e parte B? Porque eu não tenho consumo. Então é muito comum, você pegou uma placa de notebook, uma placa de computador para fazer manutenção e uma parte do circuito não está sendo alimentada, é porque não tem um consumo ali. Se eu colocar um resistor aqui no final, vai começar a corrente circular. Vai circular por dentro do L e por dentro do circuito que está ali. O limite máximo permitido para essa corrente circular vai ser de 15.1 miliamperes. Beleza? Deixa eu explicar para vocês. Eu estou com esse formato novo de treinamento de eletrônica, utilizando inteligência artificial, utilizando também animações. Quem tiver interesse em participar, entra nesse grupo aqui do WhatsApp. Um outro detalhe: nesse treinamento, eu vou permitir a você que você lance novas aulas sobre o treinamento. Você me auxiliando no lançamento de novas aulas, você pode faturar até R$ 200 com um sistema que eu criei de participação nos lucros. Então, o mais importante, você entrar no grupo para garantir uma vaga e continuar recebendo de forma exclusiva essas novas aulas. Um outro detalhe: vou fazer essas aulas ao vivo pelo Meet, tá? Então essas aulas serão passadas de forma ao vivo somente para quem estiver no grupo do WhatsApp. Valeu, meu povo, abraço.